Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Hoje eu converso com Érica Lage, médica veterinária graduada na Universidade Federal do Piauí, que encontrou a área de bem-estar animal de forma autodidata ainda na graduação. E essa área trouxe o alento que ela precisava para lidar com práticas questionáveis de manejo e cuidado com os animais. Com mais de 10 anos de experiência na docência, ela atualmente é doutoranda na USP e seu trabalho tem enfoque no bem-estar de animais de laboratório. Através de sua vivência, Érica nos mostra que é sim possível encontrar áreas de conhecimento que atendam aos seus anseios mais profundos, numa relação de empatia e respeito com os animais. Fique conosco até o final e se você quer saber mais sobre a medicina veterinária e sobre a vida, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos. Me siga também nas redes sociais no @canal Papo de Veterinária no Instagram. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E toda segunda-feira temos episódios novos. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Érica Lage é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Piauí. Ela é mestre em parasitologia pela UFMG e foi docente por mais de 10 anos na Uninta, no Centro Universitário Uninta. Atualmente, ela está cursando doutorado na USP, sob orientação do professor Adroaldo Zanella. E a área de enfoque do trabalho da Érica é bem-estar de animais de experimentação. Então, seja muito bem-vinda, Érica. Oi, gente, tudo já? É um prazer meu estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite, Thaís. Érica, eu queria começar te perguntando se a sua entrada na medicina veterinária foi aquela história clássica da criança que sonhava em trabalhar com os animais e salvar a vida dos animaizinhos e dar assistência, né, àqueles seres frágeis que não conseguem se comunicar, ou se você teve alguma outra trajetória para chegar no curso de medicina veterinária. Então, Thaís, sim e não. Desde que eu era muito criança, que eu me entendo por gente, eu tinha um amor muito grande pela natureza, pelos animais, pela biodiversidade. Assim, eu ia para o quintal de casa e tinha aula de manhã que ensinava alguma coisa de um insetinho, eu ia para casa e olhar aqueles bichinhos. E eu sempre tive um amor muito grande pelos animais. Meu pai era veterinário, ele era professor de veterinária, ele era epidemiologista. Então, assim, eu tinha um olhar muito apaixonado pelos animais. Mas durante uma boa época da minha vida, eu não conseguia saber exatamente o que isso seria como profissão ou não, né? Porque existe uma diferença entre você ter um amor pelos animais e querer levar aquilo para a sua vida profissional. Então, eu tinha uma dúvida, assim, o que eu vou ser? Eu sabia que eu ia trabalhar com natureza, com biodiversidade, com vida, e isso sempre foi uma constante. Quando eu cheguei perto realmente do vestibular, eu tinha uma dúvida muito grande entre biologia e veterinária. Porque eu tinha uma ideia, apesar do meu pai ser professor de veterinária, eu tinha aquela ideia meio engessada de que veterinário é clínico. Veterinário é clínico de pequenos animais. E a clínica não me interessava, sabe? Eu olhava para a clínica e falava assim, vou fazer veterinário, não tenho interesse, o sofrimento do animal me causa muito desconforto. Não, não quero. Então eu falei assim, acho que eu vou para a biologia. E aí eu conversava muito com meu pai foi me mostrando que a veterinária era muito mais, apesar de ter um veterinário dentro de casa, né? Mas a gente às vezes não consegue ali olhar e falar assim, eu tenho tantas áreas para trabalhar. Eu decidi meio que na última hora entre veterinária e biologia. Porque, inclusive, quando eu entrei no curso, que eu começava a falar sobre os meus interesses, muitos colegas meus falavam assim, não, mas você é uma bióloga. Você não é uma veterinária que falava assim, eu gosto de biodiversidade, gente, eu gosto de inseto, eu gosto de verme, eu gosto de zoologia. Você fala, não, você está no curso errado, faz biologia. E eu passei muito tempo achando, gente, será que eu sou bióloga, assim, mais de coração e veterinária de profissão? E foi ali pelo segundo, terceiro semestre que eu percebi que a veterinária era muito mais ampla. E que aquilo que eu tinha como perfil também era veterinária, e a veterinária também fazia aquilo ali.
E é muito interessante porque você tinha um veterinário que trabalha com epidemiologia dentro de casa, que quando a gente pensa no rol de atuações do médico veterinário, é uma área diferente, né? É uma área que é um pouco fora daquele habitual de clínica de pequenos animais, de branco, jalequinho, estetoscópio no pescoço, que trabalha com um cachorrinho, com um gatinho, né? Então é bem interessante como é, foi uma das questões que me levou também a desenvolver o canal, exatamente isso, né? O olhar que a sociedade tem sobre a nossa profissão, que acaba sendo muito limitado, né? E isso traz uma série de limitações, porque a pessoa que vai escolher fazer o curso fica muito perdida, né? Achando que a opção que ela tem é só aquela ali. E para algumas disciplinas, né, a gente já teve alguns papos com médicos veterinários de áreas diversas, o aluno é apresentado aquela matéria muito tardiamente no curso. Então, só quando chega no final que ele fala, nossa, eu posso trabalhar com alimento. Nossa, eu posso trabalhar, né? E assim vão outras áreas que, às vezes, não despertam, né, o estudante para a atuação. Então, é bem interessante. Mas que bom que você parou na medicina veterinária. E aí, Érica, como é que foi a sua escolha diária dentro da profissão? Em que momento você começou a perceber dentro do curso a área que você tinha mais afinidade e que você falou, não, é com isso aqui que eu quero trabalhar? Então, como eu entrei sabendo que eu gostava muito de zoologia, muito de biologia, de genética, de evolução, eram conteúdos que são correlacionados, né? Você vai estudar biodiversidade, você acaba estudando um pouquinho evolução e acaba estudando um pouquinho também classificação. Então, quando eu entrei, eu fiquei assim, eu vou para a genética, evolução vai estar dentro da genética, inclusive eu fui estagiária no laboratório de genética, eu falei assim, talvez eu vá para aqui. Quando estava no quarto semestre, eu tive a disciplina de parasitologia. E assim, eu falei, me encontrei. Vou ser parasitologista, porque falava muito alto com questões que são muito importantes para mim. Né, que era justamente o respeito à biodiversidade, uma das coisas que mais me chamava a atenção na Parasita, era não, justamente o estigma que a gente tem. E aí, isso eu vou tentar te explicar como é que uma coisa leva a outra e coisas aparentemente desconexas se conectam na minha cabeça, tá? Uma coisa que me chamava muita atenção na Parasita era olhar e falar assim, eu sempre, quando eu era criança, via os animais, se aquele estigma, esse animal não serve para nada, esse animal é uma praga, e meu pai tinha muito esse olhar, de olhar os animais dentro da natureza, nós como mais uma espécie, não uma espécie sobre as outras. E quando eu cheguei na Parasito, isso foi muito importante para mim, porque conversava diretamente com isso. Então eu olhava para os eumintos, eu falava assim, cara, esse verme é lindo. Por quê? Porque ele é um ser vivo da natureza, muito lindo na morfologia, tirando aquela ideia que as pessoas têm de repugnância, né? Então, assim, se você olha com outro olhar, do que faz uma borboleta ser linda, o que faz um aminto, um carrapato, uma pulga, eu acho pulga maravilhosamente lindo. Inseto, gente, mosquito, eu acho os mosquitos assim deslumbrantes de beleza, tem sabetes, eu acho muito lindo. E eu fui olhando justamente com esse olhar da natureza, entende? Independente de a gente... Porque isso é uma validação que nós fazemos. Então, essa validação de esse animal é isso, esse animal é aquilo, esse é nojento, esse é de companhia, isso acaba me levando para o bem-estar animal também. Porque a partir do momento que eu fui tendo outras disciplinas, e com esse olhar que eu já trazia de casa, eu olhava e falava assim, mas por que, que a gente trata assim um camundongo? Por que, que a gente trata assim um hamster? Por que, que a gente trata assim esse ou aquele animal? O que está por trás dessa valoração moral que a gente tem? Né? De olhar para alguns animais e achar que esse animal ele serve para isso, esse animal ele serve para aquilo. E isso acabou me levando para um estudo que foi meio autodidata, porque na época o bem-estar animal não tinha na graduação, em várias disciplinas eu vinha práticas que eu sou formada já há um bom tempo, né? Não vou dizer aqui a idade para não entregar assim claramente, mas já tenho alguns anos de carreira. E na época não existia bem-estar animal no meu curso de graduação. E eu via muitas práticas que hoje, felizmente, elas não estão mais sendo praticadas, mas que na época eram muito corriqueiras, né? Que hoje seriam classificadas como realmente práticas de maus tratos com os animais. E eu falava assim, gente, isso não é admissível, mas me parecia muito natural. Ao meu redor, todo o entorno naturalizava muito como os animais eram tratados.
E durante um período eu me questionei, eu falei assim, será que eu estou no curso certo? Naquela questão inicial, né? Quando eu pensei assim, lá na Parasita, me encontrei. Aí depois eu fui avançando, falei assim, gente, acho que não. Porque se para ser veterinário tem que ser tão natural isso, eu não nasci para ser veterinária. E aí depois eu fui perguntando assim, será que eu estou errada, estou desconexa no mundo? Ou será que isso é um pensamento que existe algum fundo, né? Só eu, vamos dizer, com a linguagem... Não sou jovem, né? Vou tentar usar uma linguagem de jovem, certeza que eu vou errar. Mas tipo que o pessoal fala como se fosse assim, um drama, um mimimi, uma coisa assim minha, né? Porque me diziam isso, falavam assim, você não consegue, porque muitas práticas, por exemplo, de zootecnia, você não consegue ver essas práticas porque você é muito urbana. A zona rural é assim, o mundo real é assim. Eu falava, gente, não é possível que seja desse jeito. E hoje não é, tá, gente? Quem está vendo o vídeo, a gente teve uma mudança muito grande de percepção, uma renovação muito grande na profissão. E eu comecei a estudar, então, bem-estar animal. São os links aí das conexões, que na minha cabeça faz sentido, tá? Não sei se faz a de vocês, mas na minha cabeça acaba fazendo sentido. E isso acabou fazendo em paralelo eu gostar muito de parasita, e eu começar a estudar bem-estar animal, mas de uma forma assim bem rudimentar. Para quem está vendo o vídeo, gente, isso aí tem alguns anos, tem umas 2 décadas basicamente. Nessa época a internet não era como é hoje, a gente não tinha aplicativos em celular, a gente tinha celular basicamente para ligar e mandar SMS. Então, para eu conseguir esses conteúdos, eu comecei a ir atrás, correr, falava com um, falava com outro, fui descobrindo quem eram as pessoas que estudavam isso, e isso me deu um alento muito grande. Eu falei, não, olha, tem gente estudando isso, tem gente se questionando disso, e isso é uma área que eu gostaria de trabalhar, que uniria coisas que para mim são muito importantes. Nesse período, eu fiz iniciação científica em patologia, trabalhando com hamster, e aí eu comecei a muito me questionar também dos animais de experimentação, que até hoje é uma área que eu tenho interesse particular, que são os animais de experimentação e a maneira como a gente lida com ele, legisla. Eu sou muito contra ideias muito polarizadas, né? Tanto a ideia de você falar assim, vamos abandonar o uso de animal, quanto a ideia não existe nenhum problema em qualquer prática que eu vá fazer. Então isso foi me levando para um caminho de construção, um caminho ali do meio, né, de consenso, de ir atrás de legislação, me uniu em outras áreas. Eu comecei a estudar um pouquinho de como que outras profissões veem os animais, seja como é que é construído isso. No meu mestrado eu trabalhei com roedor, que era um animal ali da biodiversidade. Eu morava em Minas, mas eu tenho o coração preso no Nordeste, então eu trabalhei com cutia no meu mestrado, com a parte sistemática, a parte de evolução, vou unindo coisas desconexas, mas para mim que são muito importantes, e fui para o Ceará. Quando eu cheguei no Ceará, e eu acho que eu estou falando uma resposta muito longa, já estou contando todo o final da história, né? Mas é só para mostrar assim que às vezes os caminhos profissionais não são retos, não são longilíneos e não são fechados em uma área só. Você não precisa dizer assim, nossa, eu escolhi isso, mas isso conversa com várias outras áreas, porque essa separação, né, epistemológica que a gente tem das disciplinas, ela é muito didática, mas as áreas elas confluem, elas se misturam. Você tem zonas ali em que você pode manter o seu olhar de uma área para outra. E aí eu acho que eu vou cortar a resposta por aqui, só para não cortar demais. Daqui a pouco você fala assim, gente, ela falou 50 minutos e uma resposta só. Eu não vou falar nada nesse papo? Como assim? Tipo... Não, mas eu acho muito bom, assim, porque essa sua fala já me trouxe várias questões, né? Eu acho que a gente tem a questão da visão antropocêntrica, né? De que a gente realmente vinha de uma tendência que era bem mais forte, isso vem se diluindo ao longo do tempo, mas que ainda existe, do homem ser o topo da cadeia, que classifica as outras espécies de acordo com o seu interesse, com a sua afinidade. Então você olha lá para uma barata e fala, ai, que nojo, esse ser asqueroso que não serve para nada, por que não morre essa desgraça aqui, que a gente já sabe que se cair a bomba atômica é o único que sobrevive. Aí você olha para um roedor e fala, ou isso é uma praga, ou esse é um animal que fica numa caixinha dentro de um biotério para fazer experimentos que são super importantes para a evolução da ciência, mas que se morrer, morreu, né? Se precisar passar por um procedimento, passou, porque se ele não está falando na minha cara ali que está incomodando, eu não preciso me preocupar com isso, né? A gente tem a questão de como, às vezes, a gente precisa dessas pessoas que têm um olhar disruptivo sobre aquilo que é corrente no momento.
Porque eu tenho certeza que você conviveu e você falou disso, né, com várias pessoas que, não, mas é assim, a vida é assim, na zona rural é assim que acontece, a gente faz na cordocaína, né, amarra o boi com a corda e castra sem nenhuma preocupação, porque, né, ele é rústico, ele não sente, né, e eu acho que o surgimento dos estudos de bem-estar e de comportamento, né, a etologia, vem trazendo uma série de informações, e a anestesiologia também vem contribuindo muito com isso, da gente entender, né, não só o comportamento e o funcionamento, né, daquelas espécies na natureza e como isso é trazido ao longo mesmo da domesticação. Então, a gente continua convivendo com animais que têm comportamentos que há milhares de anos, né, um bovino era presa tanto quanto ele continua sendo uma presa, o cavalo também. Né? Já os canídeos são caçadores, os gatos também. Então, a gente tem essa verificação, né, de que os animais têm comportamentos típicos da espécie, têm atitudes que a gente não pode correlacionar com a atitude de um ser humano diante, por exemplo, de um sofrimento, de uma dor física intensa, né? Porque aquela coisa, não, se a vaca não está virando os olhos e gritando, não deve estar doendo. Aí você está lá amputando o dígito da vaca só com o pé dela amarrado no tronco. Né? E eu que trabalho com grandes animais, a gente vê muito de perto, né, essa cultura que é totalmente anti aquilo que a gente preconiza e que a gente gostaria, e eu vejo muitas pessoas, muitas estudantes sendo repelidas da área porque não conseguem lidar com isso. E é natural, eu acho que você não tem que ficar no lugar que te incomoda, mas você pode, ao invés de fugir daquilo, eu não estou dizendo que essa fuga é uma coisa ruim, né, invalidando aquilo que a pessoa deseja. Né? Existem muitas áreas da veterinária, a pessoa pode se encontrar em uma coisa que seja mais bacana, esteja mais de acordo com ela, mas você pode trabalhar no sentido de mudar aquela realidade que você não concorda e que você percebe que tem outras pessoas que estão na mesma linha que você. Embora teoricamente você esteja, entre aspas, em minoria naquele momento, né? Porque durante muito tempo foi minoria essa questão do bem-estar, a gente vê o quanto essa área vem crescendo ao longo do tempo. E o quanto é importante a gente ter esse tipo de preocupação e entender que a natureza, os animais, né, estão em pé de igualdade com a gente, eles não são inferiores a nós. Né? Então, eles estão a serviço, né? Eles nos servem de diversas formas diferentes, mas essa relação deve ser mantida com muito respeito, né? E respeito, inclusive, ao que é importante para aquele indivíduo e para aquela espécie ali, dentro dessa dinâmica. Então, acho que a sua fala é muito bacana, porque traz, né, todas essas questões que a gente vai vendo ao longo aí de um tempo, né? Desde a graduação, que eu também não vou falar sobre esse assunto neste momento, mas que a gente está testemunhando essa mudança, né? A gente vem testemunhando essa mudança de abordagem, né? E é muito bom que existam pessoas como você que, né, olharam para isso e falaram, não, isso está errado e eu quero saber mais e eu quero fazer algo a respeito. Então, é muito bom. Então, E é agora engraçado. eu falei 3 horas, né? Agora eu Não, falei mas três eu ia horas. fazer um comentário ainda antes de você continuar com a sua pergunta, que eu achei muito bonito o que você falou. Que em todas as áreas hoje a gente vê esse caminho de mudança, e isso é muito bonito. E isso, inclusive, fortalece a nossa profissão, porque, como você falou, uma coisa que você falou me tocou muito. Muitas vezes o estudante sai da área, não vai para aquela área, porque vê algo que ele não consegue naquele momento ter os instrumentos para dizer, né? Porque você está em uma relação que é diferente entre professor e aluno, e você vê uma coisa tão equivocada na sua cabeça, mas você fica assim, não, realmente eu não sei. Isso que você falou, eu ouvi de uma professora quando eu cursava as disciplinas zootécnicas, e que muitas das práticas elas me causavam muito sofrimento. E conversando com a professora, ela falou para mim, ela falou assim, olha, mas o que você está vendo não é o real, não é o que é para ser o certo. Isso aqui está errado e precisa mudar, e precisa que as pessoas não saiam, não fujam, que elas se mantenham ali, né, para ser uma barreira realmente de contenção, de mudança, porque as pessoas vão mudar, elas vão mudar, quer seja porque elas vão se conscientizar ou porque aquele pensamento dela não vai se tornar mais majoritário, aquelas pessoas ali vão conseguir falar, olha, dá para ser diferente.
E ser diferente pode ser muito melhor para a gente e para os animais. Exatamente. Eu acho que esse caminho do meio, né, é um caminho importante, porque as polaridades, elas são muito difíceis. Eu acho que existe uma tendência muito grande de quando a gente vê uma coisa errada, a gente querer fugir para o extremo oposto daquilo. Mas nenhum extremo funciona bem, né? Então a gente precisa realmente tentar achar essa convergência e entender que vai levar um tempo até as coisas chegarem num estado em que a gente considera ideal ou próximo disso. Né? A gente não tem como, agora vamos libertar todos os animais das Não, não, gaiolas, não. né? Não vamos mais animal na experimentação, vai ser tudo lá, a cultura celular. Essa célula veio da onde? Você criou ela brotou do magma da Terra, né? Então, até a célula que você usa, ela veio de um organismo vivo, né? Então, tem muitas questões aí que eu acho que são importantes e a gente está numa época, né, de polaridades, de extremismos e de muita opinião baseada em nada, né? Qual conhecimento você tem para falar sobre isso? Não, mas eu li no Instagram, né? Então, a gente fica tendo que lidar e explicar, né, a importância do papel do conhecimento para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, equilibrada, né? Múltipla. Então, Uma sim, sociedade que exatamente. entenda que você não é o único detentor da verdade universal do mundo e que você não... Isso eu acho muito interessante, assim, você não pode impor o seu ponto de vista. O fato de a gente entender que há um processo de mudança, esse processo é um processo lento, é um processo cultural, é um processo que não pode pendularmente ir para o outro extremo. Então, eu tenho um interesse muito grande em animais de experimentação, mas eu não sou contra a experimentação. Eu acho que não dá para a gente estar no meio de uma pandemia, falar assim, ah, eu sou contra a experimentação. Todas as vacinas, você tem uma fase que ela é testada obrigatoriamente em animais, e isso é para dar confiabilidade naquilo, é para você aplicar, e mesmo assim ainda tem, né, as correntes que são antivacina no mundo, mas é para você poder falar, olha, isso foi testado. Não é à toa que os animais eles são utilizados na experimentação como modelos para replicabilidade daqueles resultados. A gente procurar ter alternativas, procurar ter métodos substitutivos, entender que a gente precisa reduzir o número de animais, que não dá para usar um número absurdo aleatoriamente, simplesmente porque o animal está ali. Não quer dizer que você vai falar o seguinte, tudo dá para ser ensinado por modelo. Não, não dá. Você não consegue reproduzir 100%. Existe um momento, né? Você não precisa chocar ali o aluno no primeiro dia com algo que o aluno, inclusive, não está preparado para aquilo. Mas existe um momento em que ele vai ter que entrar em contato com o animal. Né? Um modelo, por mais perfeito que seja, se tiver numa cirurgia com uma bombazinha perfundindo, parecendo sangue, não é a mesma coisa de você estar com um animal vivo, a vida dele ali dependendo de você e você perder um vaso. É diferente, emocionalmente é diferente. A gente tem que ter um preparo até que o aluno chegue nesse animal. Né? Eu, na minha época, como eu estava falando alguns anos atrás, existe essa ideia de que você tem o animal está ali para ser usado, não interessa quanto. Eu tive uma prática, uma disciplina, que dá para fazer a prática com um animal. E o professor, tipo assim, vou botar tipo 2 animais por bancada, de alguns bons anos, eu não lembro exatamente o N certinho, mas era, vamos dizer que numa turma de 30 alunos, ele usava uns 10 animais. E eu olhei e falei assim, mas não precisa, essa prática você consegue reproduzir com 4 animais, um por bancada, vamos dizer assim. Ele falou, não, mas eu tenho sobra no biotério. E aquilo me causou assim, um choque. Eu falei assim, mas como assim? Essa prática é uma prática que era extremamente, inclusive desnecessária. E ele falou assim, é isso, eu vou ter que dar essas para as cobras comerem. E eu olhei e falei assim, pois eu prefiro que dê para as cobras. Ele falou assim, você é muito contraditória, você prefere que vá para as cobras do que esse animal, né, vá para uma aula prática. Eu falei que a cobra vai comer. Se não for esse, vai ser outro. Ela precisa, eu não preciso. Mas não quer dizer que eu não entenda que o animal precisa ser utilizado eventualmente para aquilo que a gente precisa. Nas mais diversas áreas, né, os animais estão ali, a gente precisa dessa relação, só que ela precisa ser relação amadurecida.
Esse professor, particularmente, ele parou de usar animais em aula prática com o passar dos anos. Por quê? Porque aquelas práticas em si eram práticas desnecessárias, eram práticas que expunham o aluno a um sofrimento desnecessário, expunham os animais a um sofrimento desnecessário, reduz, inclusive, o aprendizado quando você está sob uma condição de muita tensão, de muito estresse, mas eu não acho que você pode se formar em veterinária só a partir de métodos alternativos, por exemplo. Não dá para você passar por clínica cirúrgica só utilizando métodos substitutivos. Né? A gente vai ter ali uma perda do mundo real. No mundo real, você não vai trabalhar com modelo. No mundo real, o animal, de repente, superficializa da anestesia. No mundo real, o animal tem um peso diferente. É para você manejar um manequim, é diferente de você manejar um animal. No mundo real, todo mundo está mais tenso naquela situação do que quando todo mundo está lidando com um manequim. Então, a gente precisa, tem um momento que você precisa. Né? Eu sou contra essa ideia polarizada, eu acho que ela sempre leva a caminhos que são equivocados. É muito importante que a gente tenha esse movimento vindo, e eu imagino, assim, você seguiu nessa linha, né, de uma coisa que te interessava, que você não concordou. Imagina quantas pessoas desistiram no meio do caminho, exatamente por não encontrarem um suporte ou aquela gana de dizer, não, tá tudo contra, mas eu vou, porque é isso que eu acredito, né? Então, isso é muito bacana, é muito importante. E eu entendo o aluno querer, sabe? Porque muitas vezes, quando a pessoa entra na veterinária, o sonho é chegar aquele momento que ele vai ver aquilo, né? É diferente, né, para a pessoa ela mexer com o manequim, ela mexer, ela fala, eu vou fazer uma cesárea, nossa, não era algo que me encantava, mas eu consigo entender que isso é um motivador de muita gente que escolheu veterinária, que muitas vezes escolheu veterinária por isso, porque queria aquela prática, queria desenvolver aquilo. E por isso que eu te digo, assim, eu tento muito ser ali no caminho do meio, porque eu acho que se você se torna muito radical em qualquer conceito, você perde o olhar do outro. Você fala muito em empatia, por exemplo, eu não quero aula prática porque eu sou empática com os animais. E você perde a empatia com outros seres humanos que têm o direito de ter visões, interesses, motivações diferentes da sua. A pessoa quer ver, ela quer fazer. Eu devo dizer, eu não gostava das aulas de cirurgia. Mas eu entendo que precisam ter pessoas que gostem, que precisam ter pessoas que, como você disse, elas precisam achar as alternativas delas. Olha, eu não vou ter isso aqui, eu vou aprender. Eu quero aprender, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar primeiro ali um cadáver na patologia, eu vou construir um manequim, eu vou fazer aquele batedor para testar os pontos, eu vou ver na internet quais são os modelos que eu poderia utilizar, porque assim, tem caminhos para ela encontrar e desenvolver aquela paixão dela, né? Não necessariamente não se angustie, né? A gente não precisa trazer tudo para a aula, assim, falar, olha, vou te dar aqui todas as oportunidades. Eu lembro de uma vez, você falando, eu lembrei de uma aluna, eu dava parasitologia, e ela foi para um congresso, e o congresso era com insetos. E ela voltou e falou assim, Érica, tem muito mais díptero do que você faz. Eu falei, claro, gente, olha a natureza, a gente nem conhece todos, e tem muito mais. Eu preciso te dar o que é base, para que a partir dali, quando você veja um díptero, você saiba reconhecer. E a partir dali, você saiba pelo menos os principais grupos, mas nem mosca, eu dou representante daquele grupo. E mesmo assim, são mais de 100 parasitas estudados. Agora, olha a natureza, se você for comparar tudo que pode acontecer no seu exercício profissional, o professor foi englobado dentro de uma disciplina, o curso é só daquilo e não termina. Exatamente. É uma questão que a gente tem trazido bastante assim nos últimos papos, né? A universidade, o curso de graduação, ele é uma vitrine, né, onde você passa ali aquele conhecimento básico, fundamental, mas a partir dali existe muita coisa a aprender. Então, o aluno precisa ter essa noção também, imagina. Eu achei engraçado isso. Nossa, professora, existe muito mais mosca, existe muito mais inseto. Sim, Não era o como? meu objetivo esgotar. Ai. E, Érica, qual o profissional, assim, que você considera, ou quais profissionais que você considera referências na área, né? Que são pessoas que você olha e fala assim, cara, essa pessoa aqui tá no meu coração, assim, que trabalho bacana, né? Que abordagem interessante, ou que abridor de portas, né? Para as pessoas que vêm querendo seguir essa linha. Aí eu vou falar algumas pessoas que eu acho que são muito importantes e que foram importantes quando eu comecei. Eu não tinha material. Como eu falei, voltando aqui,
não tinha referência. Então, assim, você imagina, computadores de antigamente, tá, que tinham menos memória do que um celular de hoje, você procurava, assim, bem-estar animal, que tem, o que tinha era fora do Brasil. E era, assim, uma outra página, com textinho resumido. E algumas iniciativas e alguns profissionais que estavam no Brasil já nessa época foram muito importantes para uma coisa que você comentou mais cedo, que é o de você falar, olha, tem uma luz, tem mais pessoas, e eu vou ficar lendo o que essas pessoas estão escrevendo, eu vou procurar o que essas pessoas estão falando, vou ir para eventos que essas pessoas estão participando, porque eu quero justamente assim me aproximar e para conhecer mais, porque foi basicamente um conteúdo construído ali pedrinha por pedrinha. Então tem a professora Carla Molento, que eu acho assim uma pessoa exemplar, exemplar mesmo. A Rita Leal Paixão. E eu deixei por último para falar do meu orientador, puxar a sardinha, vou mandar o link para ele ver esse vídeo aqui. Mas assim, o pessoal do Aldo tem, eu não sei se você já conhece, o pessoal que está vendo o vídeo, o pessoal do Aldo Zanella, né? Ele tem uma trajetória muito bonita dentro do bem-estar animal, o primeiro doutor em bem-estar animal no mundo. E puxando a sardinha não por ser meu orientador, mas eu estou fazendo meu doutorado atualmente. Eu conheci o pessoal do Aldo em 2012. Porque eu ficava indo, assim, ria atrás de eventos. Então, assim, tem um evento de bem-estar animal aqui, eu ia nesse evento. Tem um evento de bem-estar animal aqui. E aí eu participei de um evento do professor Matheus Paranhos, que é outra pessoa que eu acho muito incrível também, né, do Grupo Ético. E nesse evento fizeram uma lista, tinha um representante da FAO, a Daniela Bataglia, e ela fez uma lista das pessoas assim que tinham interesses nos eventos. Eu coloquei lá meu nome, não, eu tenho interesse de estar nos eventos de bem-estar animal. E foi o evento que eu conheci o professor Donald Brum, que também é uma sumidade. Eu conheci no evento, falei assim, gente, as minhas fichinhas para zerar a vida, um deles era o Donald Brum. E aí eu fui nesse evento, eu recebi um e-mail lá da Daniela, que tinha um evento em Bruxelas. E aí eu falei assim, eu vou para esse evento, e vi que o professor Adroaldo, nessa época, ele morava na Europa, vi que ele ia estar lá. Eu falei assim, vou chegar lá para me apresentar, né? Só que quando eu cheguei lá, assim, tinham muitas pessoas ao redor dele, conversando. E eu fiquei assim, eu vou lá me apresentar. Falei com ele rapidamente, muito rapidamente, e ele foi extremamente gentil e acessível. Que era uma coisa que eu não imaginava, sabe assim, estava ali todo mundo ao redor, todo mundo falando com ele, e eu cheguei assim meio que, oi, professor, tudo bom? Eu estou lá do Brasil, eu sigo o senhor, assim, eu não tinha nenhuma formação que me desse segurança na época, eu estava correndo atrás, né? Eu li aqui, ia no evento ali. Aí ele falou, pronto, conversou bastante comigo, falou, tem uma ideia de vários trabalhos no Brasil. E eu, pronto, voltei para o Brasil e acabei que ele estava lá. Eu não consegui manter, assim, as atividades que ele tinha, eram basicamente focadas na Europa. Depois ele fez concurso na USP. Eu falava assim, eu gostaria de trabalhar com a professora Adroaldo. E aí, por coincidência da vida, eu acredito muito que as coisas elas vão se encaminhando. Se você vai num caminho certo, num caminho constante, as portas elas vão se abrindo, você vai acabar cruzando. Então, anos depois, em 2018, 2017, eu conheci de novo o professor Adroaldo, eu conheci de novo porque aquilo ali foi só um encontro, né? Eu lembro, mas eu já falei para ele mais uma vez, tem vezes que ele não lembra. Mas aí eu conheci ele porque eu trabalhava no Ceará. Né? Na hora que eu interrompi lá a resposta, eu fui para Sobral. E lá eu comecei a dar aula, dava aula de parasito. Lá não tinha na matriz, na época, bem-estar animal. E eu falei, precisa. Porque eu acho que é importante sensibilizar o aluno. Né? Falei, vamos colocar a disciplina de bem-estar animal. E aí, nessa época, logo em seguida teve a Lei 11.794, que é a lei, né, que regulamenta a utilização de animais para atividade de ensino e pesquisa. A gente montou a CEUA na instituição que eu trabalhava. Eu estava na CEUA, e nesse momento ali eu estava entre a gestão pedagógica do curso e entrando na coordenação. E foi quando o professor Adroaldo começou a ir para o Ceará, para uma fazenda de jumentos, devem ter ouvido falar da Força Tarefa Nacional pelos Jumentos do Nordeste, tinha uma fazenda em Santa Quitéria, que a gente dava um suporte, um apoio por essa parceria. O professor Adroaldo era um dos parceiros, junto com uma ONG internacional, e aí a gente se reencontrou e eu comecei a conversar com ele e falei, olha, eu tenho muito interesse
é em fazer meu doutorado, porque assim, eu saí do mestrado, fui para o Sobral, comecei a trabalhar, né, e vida que segue, fui trabalhando, dando aula, entrando na parte de gestão. Então, assim, eu falei, não, quero parar, quero fazer meu doutorado, porque é uma coisa que eu acho que é importante para mim. Ele falou, portas estão abertas. E eu puxando a sardinha dele por isso, assim, ele foi muito gentil, e convivendo com ele, ele é muito empático, assim, uma das pessoas mais empáticas que eu conheço, respeita o tempo das pessoas, respeita as particularidades de cada um e trabalha com uma ideia de reforço positivo que eu acho muito importante, né? Você trabalhar com alguém que você faz ali, ela valoriza o que cada um faz, ele sempre tenta ver o lado positivo das situações, e isso acaba sendo muito refletido na equipe dele que trabalha, e realmente, assim, eu tenho nele um grande exemplo de uma pessoa que vestiu a camisa do bem-estar animal muito antes, inclusive, de eu entrar na veterinária, né? E enfrentou muito preconceito ao longo da vida, é natural, né? Uma área que ele desbravou efetivamente e sempre com muita simplicidade, que eu acho que é uma coisa muito importante. Assim, você conversa com ele é extremamente humilde, simples para ouvir, para aconselhar e para empolgar todo mundo, que está tudo maravilhoso, é incrível a sua ideia, ele coloca para frente, e isso é muito importante. E aí uma outra pessoa que eu acho extremamente importante na profissão é a Temple Grande, né, que ela também trouxe ali um avanço muito grande para o bem-estar animal. Essas são as pessoas que eu acho que são exemplos, andaram. A gente nunca deve citar nomes, né, porque a gente nunca consegue falar de todo mundo, tem muita gente boa, mas assim, na minha formação foram as pessoas que eu busquei como norteadoras, como exemplos profissionais. É sempre muito importante a gente ter referências, né? E principalmente quando a gente encontra dentro daquele profissional que já agrega tanto à área, um ser humano que é muito legal de lidar, né? De conviver, uma pessoa que realmente tem esses aspectos. Assim, você falando do professor Adroaldo, eu fiquei lembrando do Jurandir, meu orientador, que é exatamente esse tipo de pessoa, assim, é empático, é acolhedor, né? E é importante, eu acho que é um exemplo até de ser humano para a gente, porque a gente começa espelhando no profissional e a gente vê outras características e você fala, não, eu quero ser essa pessoa, né? Ou uma pessoa como ele, né? Que consegue ver o que tem de bom nos outros, né? E consegue estimular a entender que, cara, infelizmente, às vezes a gente não consegue, né, fazer o que a gente gostaria, existem circunstâncias diversas na vida que às vezes interrompem até, né, alguns movimentos que a gente está fazendo atrás do que a gente quer, mas não significa que você vai taxar aquela pessoa já desinteressada, olha lá, está largando o serviço, né? E eu acho que é um receio muito grande que a gente tem, né, de que as pessoas julguem a gente sem saber quais são as condições e como a condição é particular para cada um, né? Porque às vezes o que é um problema enorme para um, para mim não seria um problema. Sim, mas não é seu, então não se mete, né? Ninguém pediu sua opinião, basicamente. Então a gente vai, eu acho muito bacana assim ter esses exemplos profissionais, né, de pessoas que são maravilhosas. Então isso realmente é muito bom, engrandece muito a nossa profissão, né? E Érica, com a experiência que você tem hoje, o que você falaria para a Érica que entrou no curso de graduação, lá no comecinho do curso, aquela coisa, não sei se eu sou bióloga, não sei se eu sou veterinária, amo a natureza, onde eu me encaixo no mundo, existe um lugar para uma pessoa como eu na profissão? O que você diria para ela hoje? Eu diria para ela não desistir mesmo. É longa a trajetória, não é fácil sempre. Como você falou, todas as trajetórias de todos nós temos inúmeros percalços que a gente vai encontrando. Mas assim, eu diria para ela, vai dar tudo certo. É longo, é cansativo. Falar que para nós mulheres é ainda mais cansativo, né? Assim, quando eu conversava com as minhas alunas no curso, eu dizia muito isso, assim, nós mulheres ainda temos muito mais sobrecarga, muito mais percalços do que a gente, não tem uma paridade. Para você ainda que escolheu, por exemplo, trabalhar na área de grande, você percebe muito isso também. Você ainda enfrentou alguma coisa que eu não enfrento na minha área, que é muito preconceito, mas existe uma veterinária que vai para a área de grandes animais. Mas
ao mesmo tempo que a gente tem muito desafio, a gente também encontra pessoas que vão sendo, naquele momento, justamente as incentivadoras, onde você encontra ali uma paz, uma calma, um estímulo para continuar. Eu não sei se foi sorte, mas eu sempre cruzei com pessoas muito especiais ao longo da minha trajetória. No meu mestrado eu tive uma turma assim que eu carrego até hoje, a gente tem grupo no WhatsApp e moram no meu coração realmente assim pessoas que eu quero muito bem. No Ninta, que eu trabalhei por 10 anos, eu fiz amigos que assim são pessoas que eu estou sem encontrar já há vários anos e continuo. A gente também tem um grupo no WhatsApp e conversa, e não é só assim uma conversa formal, conversa amenidades e conversa profundamente. Então, às vezes, todo mundo tem esses momentos que você fala assim, eu preciso aqui de um apoio. Você ter essa rede de apoio é muito importante. Então, eu diria para ela assim, sempre vai ter rede de apoio, construa redes sólidas ao seu redor, que a vida não é fácil. Nenhuma profissão é fácil. E sim, você nasceu para ser veterinária, e veterinária tem muitas áreas. E hoje, assim, eu não tenho um outro curso. Quando eu vejo, assim, eu falo, gente, eu tinha um DNA de veterinária. Tudo que eu penso a partir de um olho de veterinária. É muito engraçado que depois de um certo tempo, olhando para trás, e quando eu estava no curso, né, e lá no curso que eu trabalhava, tinha uma equipe que a gente mudou a matriz, e eu olhava para a matriz do curso e falava assim, gente, eu sou veterinário, porque tudo isso aqui fala de alguma maneira comigo, conversa com aquilo que eu acredito. Então, assim, eu não teria outro curso hoje, eu diria para ela assim, coloca com certeza no seu coração, filha, você nasceu para ser veterinária. É muito bom, né? Acho que é muito bom esse momento que você olha para trás, assim, ninguém está no final do percurso, ninguém está no final de carreira, está todo mundo, né, caminhando ali dentro de uma trajetória, mas você olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena, né? Eu encontrei, no momento que eu precisei, a força que era necessária para chegar onde eu estou hoje. E daqui é só mais para frente, mais para frente. Né? O objetivo está sempre adiante, né? Eu acho que tem um aspecto importante da gente viver e comemorar aquilo que a gente conquistou e que a gente tem hoje, mas continuar pensando em outras metas, em outras coisas que são importantes e que a gente pode realizar também, né? Então, isso é muito bacana. E, Érica, eu conversei com a Karina Krever sobre... Ela trabalha com animais de laboratório, né? Foi a primeira pessoa que eu encontrei, assim, que falou sobre biotério, e é muito bacana. E a gente discutiu sobre a questão de, durante a graduação, a gente não tem contato com esses animais, pensando em como se preparar para cuidar de animais de biotério. A gente usa os animais em aula, mas, né, você só sabe que está numa caixinha com uma garrafinha de água e uma raçãozinha lá, uma serragenzinha no fundo, e não aprende nada sobre a biologia, sobre o comportamento, sobre as necessidades desses animais. Então, como é que foi para você, ou como é que é até hoje, né, encontrar informações a respeito disso? É uma busca meio autodidata, ou hoje em dia isso já está mais estruturado, já está mais acessível? Como é que está? Então, nos cursos de medicina veterinária, até eu estava fazendo um levantamento sobre isso, porque assim, a gente não tem realmente muita disciplina de ciência de animais de laboratório, infelizmente. Então, isso acaba não sendo estrutural na nossa formação. A gente vê o animal ali de uma forma paralela, né, como um instrumento de trabalho, e não como alguém a quem você também vai necessitar dar a sua atenção e seu cuidado. Então, da maneira como você aprende um monte de coisa de cachorro, porque você vai cuidar de cães, você aprende um monte de coisa de felinos, porque você vai cuidar de gatos, você aprende um monte de coisa de todas as espécies que a gente listou ali que são foco. Mas a pessoa sai não sabendo diferenciar um roedor de um lagomorfo, né? E fala assim, e os roedores entre si não sabem diferenciar, os grupos olham para um rato e chamam de camundongo, olham para o camundongo e chamam de rato. E isso, muito do que eu fui estudando, foi meio que essa ideia, né? Eu fui juntando vários interesses e um grupo que eu tinha particular interesse era animais de experimentação e fui juntando meio que nessa formação meio autodidata. Hoje a gente já tem vários cursos que têm a disciplina de ciência de animais de laboratório. A gente tem, e assim, várias instituições que estão ministrando cursos, tanto
cursos livres quanto cursos de pós-graduação. E aí eu gostaria de destacar um, que é o ICTB da Fiocruz. Né? O ICTB assim, é uma referência realmente. Ele tem tanto mestrado quanto especialização em métodos alternativos ao uso de animais. E quem gosta dessa área e entende, né, que dentro de um princípio de 3Rs, substituição é um caminho muito forte, muito importante, eu recomendo que se aprofundem, porque você vai conseguir entender, inclusive, que substituição não significa substituição total, não é uma ideia abolicionista, é uma ideia, como você falou, inclusive vários métodos alternativos necessitam da utilização de animais. Né? Quando você utiliza uma alternativa, muitas vezes é uma redução, você não tem como retirar aquela espécie, mas você consegue refinar ali estatisticamente com modelos computacionais para que você possa saber o momento certo de usar e a quantidade correta de utilizar. Tem cursos, então já fiz cursos na Fiocruz, a pandemia foi um paraíso para isso, então tinha cursos de manejo desses animais, curso de genética de camundongos. Eu gosto muito dessa parte de evolução, acho muito interessante. Eu fiz um curso de genética, eu fiz disciplina na área de métodos alternativos, no ICTB, também de forma remota, com o professor Otávio Presgrave, que era do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o BRACMAN. Então, assim, o que eu recomendo para quem tem interesse? Vários cursos já têm a disciplina, mas vão atrás de uma formação maior, mais robusta. Por quê? Porque lá, quando a gente vai para a legislação, o médico veterinário, ele vai ser o responsável técnico que aquele biotério tem que ter. E, de repente, ele se depara com um monte de animais e que, ele, como você falou, ele não sabe nada sobre cruzamento, ele não sabe nada sobre comportamento, ele não sabe identificar se o animal está estressado, se o animal não está estressado, se o animal está com fome, não sabe planejar cruzamentos das espécies, inclusive para gerar, não sabe, ele vai chegar lá e vai ter que aprender tudo do zero. Então, assim, é importante que ele entenda isso, olha, eu quero trabalhar com isso, e ainda ao longo da graduação, ele vá construindo esse caminho. O caminho hoje é mais fácil para ser pavimentado, né? Mas não quer dizer que é mais fácil que vai estar ali entregue, a gente ainda precisa melhorar muito nisso. E aí, voltando numa outra questão que a gente já falou, o curso de veterinário é uma vitrine. A gente precisa trazer a disciplina de ciência de animais de laboratório para dentro do curso, mas a gente também sabe que a gente tem uma carga horária muito grande, com um período muito curto, tem várias outras questões ali de organização realmente, de logística, inclusive de como é que você coloca aquelas disciplinas, porque também não dá para você olhar e falar assim, olha, eu vou colocar todas as áreas potenciais de trabalho do médico veterinário. Mas ter uma disciplina ali que faça parte da formação, eu acho muito importante. Ainda que seja uma disciplina que tem uma carga horária que não é, você não vai ter toda a formação em ciência de animais de laboratório que você vai ter com gatos, que você vai ter com cães, né? Mas que você tenha pelo menos ali um olhar, inclusive para despertar interesses, para o aluno olhar e falar assim, olha, essa é uma área que eu posso trabalhar. Nossa, essa área que me interessa. E aí ele consiga ir construindo isso, conseguir construindo esse caminho. E hoje também a gente tem na internet vários canais que promovem o aprendizado de forma remota, né? Tem o site do NC3R, tem várias iniciativas internacionais que aí você tem vídeos, tem tutoriais que ajudam a pessoa nessa formação. Tem muito material, que é um material gratuito, que se ele for atrás, ele consegue guidelines internacionais, consegue as normativas do CONSEA, né, o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, trazem muita informação sobre os grupos, o grupo-alvo que ele vai trabalhar, porque a experimentação não é só, né, roedor lagomorfo, então tem várias normativas, ele fala, eu quero trabalhar com peixes, né, hoje a gente está vendo crescer muito o trabalho com peixe, eu quero trabalhar com peixe, ele vai ter normativa para peixe, eu quero trabalhar com roedor, vai ter normativa para roedor. E aí, quando ele for lendo ali, isso vai acabar formando nele um arcabouço maior de conhecimento. Foi interessante você falar sobre peixes, porque a gente tem um papo com o André Muniz, que citou a questão do zebrafish, né, que está sendo muito utilizado em experimentação atualmente, e a Karina Krever também citou um animal que eu jamais imaginaria que eu veria num biotério, que é o pombo. Ela falou assim, eu trabalho num biotério da psicologia e tem muito pombo lá. Eu fiquei assim, gente, mas pombo? Como assim? Então, assim,
Até para a gente ampliar a visão das pessoas, porque é um trabalho que o canal faz para mim também, né, de ampliar meus horizontes e me trazer informações que de outras formas eu não tinha acesso, ou que eu não procurei especificamente, ou porque isso nunca surgiu. Os animais de experimentação são diversas espécies, né? São várias, assim. Então, a gente fala bastante, a gente sempre pensa imediatamente nos camundongos, nos ratos, nos coelhos, né? Mas tem muitas outras espécies que são importantes também, e a gente tem que ter essa preocupação com o bem-estar, né? Com o comportamento do animal, com as necessidades e com todos os padrões ali de uso ético de animais na experimentação, né? Então, é bem bacana. E, Érica, tem algum recado que você gostaria de dar para os estudantes que têm interesse na área ou que possam despertar para essa área? Eu acho que para a medicina veterinária, de uma forma geral, não pensando agora só, né, naquilo que me interessa, mas falando na veterinária, eu acho que a gente tem uma profissão que é apaixonante. A gente tem uma profissão que exige muito. Então, assim, se eu pudesse deixar um conselho para qualquer área que você for trabalhar, estude. Estude muito. Não se conforme com uma coisa que você disse que eu acho essencial, Thaís. Não se conforme com ler razoavelmente ali. Não, eu vou olhar um post do Instagram, eu vou seguir um perfil, que aí esse perfil ele me traz uns casos, eu leio esse caso assim numa postagem que tem 10 linhas e eu já saio com uma informação completa do que eu penso a respeito disso. Se eu pudesse deixar para qualquer área, é assim, se dedique, estude. Estude com seriedade mesmo. Então, quando você pegar um assunto para ler, leia a fundo. Não se contente com saber razoavelmente emitir opinião sobre tudo. Tem muitos, como você acabou de falar, esse assunto não chegou até mim, inclusive porque não dá. Se eu começar a falar aqui, por exemplo, de grandes animais ou de outra coisa, eu não sei nada, 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 nada. Se alguém me pergunta uma coisa de clínica, uma vez o meu filho estava perguntando, falou assim, mãe, você é veterinária? Você pode fazer cirurgia? Eu falei, existe uma diferença entre ter um respaldo legal e poder, e saber fazer. Eu tenho um respaldo que me diz que se eu for imprudente, que é inclusive uma infração ética, eu poderia fazer, mas não, eu não sei fazer cirurgia, né? Então, dentro do curso, estudem tudo. Estudem, inclusive, áreas que você não gosta muito. Quando eu estudava cirurgia, eu estudava com afinco, porque você só tem 5 anos, só 5 anos. E aquilo vai te cobrar para o resto da vida. Ah, mas eu não quero ser clínico, hoje eu não sei fazer clínica, eu não sei cirurgia. Mas isso me ajuda a entender, inclusive, macro a veterinária. Como é que a veterinária precisa, o que o veterinário precisa, valorizar o profissional da outra área, que não é a área que eu trabalho, mas que eu valorizo, porque eu sei o que significa aquela formação. Então, assim, não sei se eu estou me estendendo, estou viajando na maionese na tua resposta, mas eu acho que é extremamente importante, isso para mim, assim, realmente é algo que eu sempre falava quando eu estava dando aula, falava para todos os meus alunos, estudem todas as disciplinas, todas, estudem com afinco, porque são 5 anos e passam muito rápido. E você não consegue voltar e falar assim, nossa, mas... E a vida vai, né, as áreas não são tão fechadinhas assim, então você vai na vida profissional descobrir coisas que são incríveis, que são maravilhosas e que vai abrir uma oportunidade incrível para você. Você fala assim, mas eu não sei nada daquilo porque eu não sei. Então assim, estude o máximo, defina o que você quer, mas estude tudo e não se contente nesse mundo de rede social em ler 15 linhas, em ver um videozinho, porque tudo ali é reduzido, né? Quem está vendo esse vídeo, está vendo no YouTube, é muito legal. A gente aprende muita coisa, mas não para ali. Você vê, estuda, vai atrás, é isso. Assim, eu vou ficar ali num ciclo eterno. Minha palavra é essa: estudem. Estudo realmente faz a gente, inclusive, ver que a gente não sabe de nada. Faz a gente ver que não dá para ter resposta polarizada, porque tudo é muito complexo, que não dá para você falar assim, isso é uma verdade absoluta. Quanto mais você estuda, mais você fala, olha, mas aí tem isso, né? Aí tem aquilo. E você vai vendo as opções, vai vendo que a vida é complexa, que o mundo é complexo
E isso extrapola para a sua profissão, para o seu papel na sociedade, para tudo. Então, estudem, 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 estudem. Quando cansar, estuda mais, porque a educação continuada é isso, é um pilar na medicina veterinária. Ah, mas eu não quero fazer... Não, não é pós-graduação, não, é estudar. Educação continuada, se mantenham bem antenados, alinhados na profissão. Eu acho que é muito isso, né, Érica? Eu acho que quando a gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais humilde a gente se torna, porque mais a gente percebe que tem tantas outras coisas, né, e que você pode estudar muito uma única área e se dedicar muito, e você jamais vai saber tudo que há para saber sobre aquele assunto. Então, assim, eu acho que a humildade, e é uma questão que a gente vê muito, né, nos alunos, principalmente recém-formados, que é lógico que tem uma questão da maturidade, da idade, né, da constituição até cultural e social, mas normalmente eu era assim, eu peguei o meu diploma com aquele afinco de falar agora eu sei o que é certo e o que é errado, e eu posso julgar. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, mas eu tô tão errada. Isso é tão errado, né? A gente precisa ter um olhar realmente expandido, né, para enxergar além dos outros profissionais, além das outras áreas, além dos tutores e proprietários, as pessoas, né? A vida das pessoas. Então, a gente precisa realmente continuar, né, nesse crescimento contínuo, não é de uma hora para outra que você vai aprender tudo o que precisa, não é durante a graduação que você vai aprender tudo o que precisa, né, ao longo da vida, e as lições vêm de formas variadas, né? Às vezes ela vem como uma tijolada na sua cabeça, né? Mas ela chega de alguma forma. E aí a gente vai construindo esse conhecimento para se tornar um profissional, uma pessoa cada vez melhor, né? Isso é extremamente importante. Aí eu vou permitir falar mais uma coisa. Você falou de Pode falar. experiência. Deixa eu pegar o tempo, nossa. Você falou de experiência, eu lembrei de uma coisa. Eu fiz um mestrado em parasito. E quando eu via conversar com meu pai, né? Eu também tive isso muito. Acho que é natural da gente. A gente sai assim, não. Mas é assim, isso funciona assim, isso é assim. Não, porque agora que eu estudei, que eu sei isso daqui, pronto, sei tudo que existe sobre aquele assunto. E eu tive assim, caiu em mim uma ficha do quanto que eu não sabia nada em uma situação muito prosaica. Você vai estudar esquistossomose, né? Porque o meu mestrado em parasitologia ele é geral, ele não pega só veterinário. Aí você estuda lá e vê assim, ah, mas é muito simples, porque você faz isso, você faz aquilo, você propõe aquilo outro. E a gente foi para uma viagem de campo com o professor. E nessa viagem de campo, o que eles queriam era justamente isso, né? O parasitologia da FMG, ela é muito renomada, então as pessoas ali estudam enlouquecedoramente, mas ele fala assim, vocês vão conhecer o mundo real. Eu não sei um parasitologista de bancada, que sai, sabe tudo daquilo ali, chega no mundo real, por que aquela parasitose continua? Porque a gente tem condições, né, determinantes sociais em saúde que impedem que você consiga impor aquilo. E esse professor levou a gente para uma viagem, e eu vou contar resumidamente a história. A gente fala muito assim, o ciclo passa pela água, né? A lagoa de coceira, entrou, coçou, pegou. É aquelas coisinhas que você vai lá, pensa que é uma receita de bolo, você aprendeu, pronto. E a gente chegou lá, a pessoa falou assim, observem. Tinha gente, num lugar que a gente conseguiu, inclusive, recuperar o caramujo, tinha gente lavando moto. E isso ficou muito marcado na minha cabeça. Ele falou, eu falei, eu vou interromper para gastar mais tempo, mas eu vou falar. E ele falou assim, olha, se você conversa com essa pessoa, se ele conversou lá, você não sabe que você não pode tomar banho aqui? Não, mas eu não estou tomando banho, eu estou lavando a moto, tomar banho eu sei que não pode. Então é muito fácil você chegar com verdades absolutas se você desconhece os saberes daquela população. Isso também é conhecimento, isso também é aprendizagem, isso é maturidade. Ver o outro, ler o outro, conhecer a realidade do outro, antes de você chegar verticalizado com conhecimento totalmente academicista e dizer, olha, você precisa ferver toda a água que você vai utilizar, porque você utiliza uma água que ela vem de uma lagoa, a pessoa vai dizer, quanto custa um bujão de gás? Quantos litros de água eu vou usar num dia? Então, tem algumas questões que, esse exemplo que você foi falando, eu falei, ai, gente, deu vontade de falar,
Porque realmente é isso. Estudem sempre, mas não percam a humildade. Saber que você, por se você conhecesse todo o conhecimento do mundo, você não conhecia quase nada. Né? A gente tem uma ilha de conhecimento no universo de desconhecimento. E todo o conhecimento do mundo que você tiver, ele tem que servir para ajudar o mundo ao seu redor. E não para que você chegue achando que você sabe como resolver o problema do outro. Você vai chegar numa fazenda dizendo para a pessoa, olha, todos os seus erros são esses. Se você fizer como eu estou dizendo, tudo vai dar certo, porque sabe, eu sei. E você não sabe. Né? Eu achei esse exemplo muito legal, porque realmente é isso. Eu foquei muito no estudo, porque eu acho que é importantíssimo. Mas quando você trouxe isso, eu falei assim, é importante isso. O estudo é humanizador também da gente. Ele faz a gente ver que a gente não sabe nada, ele nos reveste de humildade e faz a gente olhar para o outro mesmo, assim, o outro tem também saberes, tem outras realidades, a gente precisa aprender com eles, nesse aprendizado contínuo que a vida nos traz. Eu falei demais, né, gente? Não, maravilhosa, adoro, adoro. Eu acho que, assim, eu já comentei isso aqui algumas vezes, e quando eu pensei em fazer o canal, eu falei assim, eu poderia fazer uma coisa que seria até muito mais simples, eu podia sentar, estudar o que são as áreas da veterinária e ficar lá, eu falando, a área de animais de experimentação é assim, assada, a pessoa faz isso, faz aquilo. Mas, assim, na minha vida, né, não profissional, assim, na minha vida geral, eu sempre fui muito encantada com as histórias que as pessoas contam, porque através dessas histórias a gente aprende muita coisa e a gente se vê em várias situações. Então, às vezes a pessoa está te contando uma história que parece que não tem nada a ver com a sua vida e, de repente, você fala assim, caramba, realmente eu preciso estar mais atento a essa questão aqui. Então, eu acho que essas histórias que vocês trazem são a melhor parte do canal, assim, porque a gente realmente consegue entender, né, que existe muito e muito além do que a gente é e do que a gente enxerga. Então, acho que é extremamente enriquecedor, assim, eu fico muito feliz. Muito obrigada, adorei conhecer essa trajetória, um pedacinho, né, um recorte da sua vida, da sua história. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário contando mais sobre a profissão. Até lá!